Esse é um podcast que busca desnaturalizar as violências cotidianas, aprofundando reflexões. Talvez algumas histórias aqui te toquem pessoalmente, pois são as histórias de todos nós. Fica aqui, então, um aviso de gatilho possível. Você já parou para pensar na história das infâncias brasileiras? Aqui convidamos para esse mergulho, mas atenção, em muitos momentos essa é uma história de terror. Começamos essa aventura com uma pergunta: quem cuida? Era uma vez uma encruzilhada grande. São 5 esquinas cheias de olhares. Território em disputa, batuque de latas. Ali, no centro de São Paulo, a Rua da Glória vira lava-pés. Sobraram poucas construções de época. 5 casarões. Será que eles viram? Será que eles lembram? Não é nome à toa. Ali era lugar mesmo de lavar o pé, se quisesse entrar na cidade, e de preferência calçando o sapato. Mas e quem não tinha sapato? Agora é 2024, uma segunda-feira, meio-dia, e na Roda Glória com lava-pés, praticamente todas as portas de aço estão fechadas. Exceto o prato feito por R$ 12, o chaveiro Kennedy, o rei do glicério e suas carnes penduradas para venda, e os recicláveis. As latas passam, batem, acumulam no grande saco preto. É ponto para negociar alumínio. Espaço, memória. O número 955 é um desses casarões de cara europeia, virada do século XIX para o XX, janelas grandes, enfeites de gesso, um brasão desgastado que marca o topo da casa. Na parede bege clara da parte alta da casa está uma placa toda azul, um ponto de memória paulistana. Ela anuncia que ali morou Madrinha Eunice, matriarca do samba paulistano e fundadora em 1937 da Lava Pés, primeira escola de samba da cidade. Mas não foi exatamente ali que Madrinha Eunice morou, não. A parte de baixo da casa foi criada para ser um depósito. Tem janelas pequenas com grades e uma pintura mais escura, esverdeada, marcada hoje por uma tinta cinza que cobre só as letras de uma pichação. Ali morou Madrinha Eunice, ou Deolinda Madre, seu verdadeiro nome. Durante muitos anos ela viveu, trabalhou, fundou a Lava Pés e ainda criou mais de 40 crianças na parte de baixo desse casarão. Isso mesmo, com 2 quartinhos e um quintal grande, Madrinha Eunice adotou e criou mais de 40 pessoas. Filhos de famílias que por algum motivo não podiam dar conta deles. Ninguém atende a campainha. No corredor vazio, em 2024, tem ainda muitos brinquedos de criança e alguns gatos que relaxam ao sol. No Google Maps, dá para ver fotos da casa de até 2 anos atrás. Foi assim que a gente descobriu que aquela pichação mal coberta um dia já gritou: "Foda-se a polícia". Então bora subir a Rua da Glória? Esse é o mesmo caminho que Madrinha Eunice fazia lá nos anos 40 para vender seus limões na cidade. Com licença, boa tarde. Tudo bem? Licença, a senhora mora aqui? E eu tô pesquisando a história da Madrinha Eunice. Aí eu tô vendo se as pessoas que moram por aqui conhecem essa história, tem alguma relação. A senhora nunca ouviu falar? Próxima esquina, Conselheiro Furtado. Ali, o saquinho com 30 limões hoje custa R$ 2. Essa esquina é onde começam também aquelas luminárias de estilo japonês, bem marcantes no bairro da Liberdade. São muitas as marcas anunciadas da memória da migração japonesa. Seguimos. Rua Américo de Campos, esquina do 1º Distrito Policial de São Paulo. Construído exatamente nos mesmos anos 40. Nenhuma coincidência. Adiante, enormes viadutos. O Pikachu se destaca amarelo e gigante, acena e faz fotos com todos. Chegamos ao nosso destino final, a Rua da Glória, esquina com a Rua dos Estudantes. De pé, naquela esquina, dá para ver também o Cemitério dos Aflitos. Você conhece essa história?
Agora é 1 da tarde, o cheiro de fritura sobe. É que nessa encruzilhada, Shibana disputa com Cacique Azul os clientes do prato feito. Apenas uma das 4 esquinas ali não oferece comida. É uma construção antiga que ocupa toda aquela quadra. Sabemos o que era, mas não o que é hoje. Com licença, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O que funciona aqui nessa esquina? Aqui é uma faculdade de Direito. Faculdade de Direito? E aí vai até a esquina, tudo isso é da Até a Faculdade de esquina ali. Direito. Isso. Ah, que legal, porque eu soube que a Santa Casa de Misericórdia era aqui. Isso, era Mas há muitos, muitos anos, né? Na época que o diabo era menino. Que época era essa, moço? Faz tempo. Aqui, até o fim do século XIX, funcionava a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Esse muro, hoje tão vedado, já teve uma brecha. Era a Roda dos Expostos, dispositivo implementado no mundo todo naquela época para que instituições católicas acolhessem crianças doadas, filhos de famílias que, por algum motivo, não podiam dar conta deles. 700 metros e poucos anos separam as crianças deixadas na Roda dos Expostos daquelas criadas por Madrinha Eunice. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Luiz Akimoto, pesquisadora e sonoplasta do Cria Coragem e vou conduzir essa caminhada sonora. É uma honra recebê-los aqui para a gente poder conversar um pouco. Como vocês descobriram lá no nosso teaser, somos uma equipe dedicada às reflexões sobre a proteção à infância. Para falar de verdade sobre isso e buscar mudanças concretas, é preciso mergulhar em temas densos. Nem sempre estaremos dentro da nossa zona de conforto, mas a estrada fica mais fácil se caminharmos juntos. E se o assunto é difícil, cria coragem. Eu nunca entrei aqui. Ai, é maravilhoso. Então são uma das poucas pessoas que conhecem esse museu e é lindo, é um pecado. Essa aqui é a roda? Essa é a roda. Não gosto de tocar, né? Mas todo mundo tocava nessa roda. Aí aqui colocava o bebezinho e um enxoval ou a carta, o que você quisesse. E girava. Aqui tinha uma campainha, um sino. Você tocava, aí ao pé da roda tinha uma pessoa que era rodeira. Estamos numa sala do Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É um prédio muito antigo, de 1884. A sala está dividida naquele velho esquema de meninas de um lado e meninos do outro, sabe? Na direita, pinturas de freiras católicas, Irmã Luísa, Irmãs Marias, e na esquerda, Doutor Celestino e Doutor Arnaldo as encaram. No centro daqueles olhares lá está a peça mais importante e mais visitada desse museu, a Roda dos Expostos. Além dos quadros pendurados nas paredes, alguns documentos e objetos circulam a roda. Um chocalho, fotos antigas de crianças com enfermeiras e o importante livro dos expostos, registro oficial de cada criança depositada naquela estrutura de madeira, com número, data, nome de batismo, geralmente do santo daquele dia, e também alguns bilhetes, deixados junto das crianças, a única pista do vínculo anterior. Roga-se batizar esta criança, que é de sexo masculino, com o nome de Ângelo, que nasceu, né, às 5 horas do dia 22 de abril de 1914. Roga-se também conservar essa carta, que logo que desapareçam certas circunstâncias, será procurada. Pede-se entre esta criança que de este. O que aconteceu? Vocês conseguem ver aqui, né? Quem está ouvindo não vai saber, mas vocês estão vendo aqui que falta uma parte dessa carta. E este corte foi intencional. E falta um pedaço do texto por conta disso. E aqui está dizendo, né? Conservar essa carta, porque quando a pessoa vier resgatar o bebê, ela vai trazer a parte que falta da carta. Essa é a fala da Elisângela Dias, autora do livro As Crianças das Rodas dos Expostos,
À direita da roda chama a nossa atenção o brasão da Santa Casa. Embaixo dele, a Bíblia aberta mostra o Antigo Testamento. A roda é famosa e junto dela tem uma reportagem da Folha de São Paulo na moldura. Com data de 1998, o título da notícia diz em letras garrafais: "Sou filha de um pecado sem perdão". A Roda dos Expostos era uma estrutura cilíndrica, circular, que ficava no muro das Santas Casas de Misericórdia ou das Casas Pias, ou nas janelas, né, dessas instituições. E a pessoa, então, ela deixava a criança que queria abandonar, girava a portinheta e essa criança ia para o outro lado do muro ou da janela. Tocava uma sineta, a roldeira vem, batiza imediatamente e então essa criança entra para o sistema da roda. Essa é a voz da Daniele Franco da Rocha, historiadora do Instituto Bexiga. Você pode conferir a entrevista completa na 2ª temporada do nosso canal no YouTube. O link está aqui na descrição do podcast. Foi muito importante para nós entrevistar essa equipe que há anos oferece o curso A História Social da Infância e Juventude no Brasil. A equipe do Instituto Bexiga ensinou pra gente que formar equipes de assistência social com a história do Brasil levava a tomadas de decisões mais conscientes, voltadas de fato para uma defesa da infância. A questão da criança chamada, abandonada, enjeitada, termos fortes, termos perversos e pejorativos que vão circundar essa noção de infância no Brasil. Então, já desde 1521, né, as câmaras municipais vão ser responsáveis pela criança até os 8 anos de idade. Ou seja uma criança escravizada, que fica com o seu senhor, que ele então é responsável até os 8 anos de idade, ou a criança chamada livre ou liberta. Essa criança é a responsabilidade da Câmara. E a criança chamada abandonada, enjeitada, vai ser um dos focos da política, né? A Roda dos Expostos nasce no berço do Vaticano, né? Ou da Igreja Católica Romana. Em 1203 pelo Papa Inocêncio III, que a ideia era justamente acolher as crianças que, inclusive, se não forem batizadas, se tornam pagãs e morrendo, então elas vão parar no limbo e passar a eternidade no limbo. Então a ideia da roda vem conjugada, inclusive, com uma associação à religião e ao colonialismo, né? Mas a roda chega em Portugal em 1490 e vem para o Brasil em torno do século XVIII, 1700. Só que as Santas Casas eram responsáveis por todo um rol de assistência. Eram hospitais, eram enterramentos dos desvalidos, dos pobres, eram várias funções, inclusive o cuidado com a criança enjeitada. Então o que a gente vai ver no Brasil colonial, que é colônia, voltado para fora, e escravista, são expressões disso também na história da infância. Uma história tão pouco contada, tão pouco retratada, tão pouco estudada. A equipe do Instituto Bexiga foi a primeira de um grupo de 5 historiadores que entrevistamos. Buscávamos uma resposta. Por que o abuso sexual na infância é tão naturalizado no Brasil? Ninguém no mundo tem uma fala curta ou fácil para isso. Mas algo nos chamou a atenção. Algumas pautas idênticas que apareciam em todas as entrevistas. Então não termina com a Roda dos Expostos. Na Roda dos Expostos, a roda que foi criada por um benemérito chamado Romão Duarte. Esse objeto histórico era um item que surgia repetidamente na contação dessa história. Sentíamos que tinha algo ali, um símbolo, para além de um objeto. Interessante como a religião católica ela foi dominante e hegemônica durante muito tempo no Brasil. E quando você vai pensar, até hoje, é ela que dita um pouco. Essa é a voz de Cláudia Regina Alexandre, jornalista, professora e doutora em ciência da religião. E aí a gente vê que a Igreja Católica, ela ditou por muito tempo, e isso ainda é um fantasma na educação das crianças, porque essa educação católica, ela está nos livros escolares ainda.
ela está nas escolas brasileiras. Então, como você senta, não pode abrir a perna, o menino, como é que tem que se comportar, isso é muito católico. Você vai continuar sendo católica, mas você vai ler a Bíblia. Já leu a Bíblia ou não? Não. Quem é que leu a Bíblia para você? Minha mãe que leu. Quem que Deus criou? As mães? Um anjo? Um super beijo, uma ótima tarde para você, muita saúde, que Deus te proteja e muito. O sobrenome que era dado a todo mundo que era posto na roda era exposto. Então, Daniela exposta, Natália exposta, João exposto. Ou seja, você carregava o estigma e a marca da roda para toda a sua história. A roda foi desativada dos muros da Santa Casa de São Paulo em 1950. Mesmo sem esse dispositivo, o último registro do Livro dos Expostos é de 1960. São muitos os motivos que levam as famílias a abandonar uma criança, o que não é nada fácil. A pobreza, a fome, uma comunidade vulnerável e até o julgamento sobre uma gravidez fora da chamada família tradicional. Aquela cidade, miserável e destruída pelas relações coloniais, gerou quase 5.000 órfãos institucionalizados só pela Santa Casa de São Paulo, entre 1825 e 1960. A gente tentou encontrar alguns dos sobreviventes da roda e ouvir um pouco mais das suas histórias. Como a roda foi desativada nos anos 50, qualquer contato da nossa equipe seria, obviamente, com uma pessoa já em idade bem avançada. Encontramos informações sobre 4 desses sobreviventes. Magali, a supervisora do Hospital Dom Pedro II, na zona norte de São Paulo, nos conta que José Alberto, Maria Celina Alves e Damares Felipe dos Santos viveram e faleceram sob os cuidados da equipe do local, vinculado também à Santa Casa. Eles passaram a vida inteira institucionalizados. Conversamos ainda por e-mail com Maria Beatriz Fagundes, filha de Milton Fagundes, também sobrevivente da roda, e Maria respondeu assim: Infelizmente, meu pai faleceu em 12 de maio de 2023, sem nunca ter tido a felicidade de conhecer a história dos seus próprios pais. A minha sensação, não estatística, mas o meu olhar de milhares de documentos no Brasil e fora do Brasil, eu vejo que uma grande parcela dos bebês faleceram aqui mesmo, porque já vinham doentes. E, de novo, as condições sanitárias não eram as condições de hoje, apesar de estarem no hospital. E outra grande parcela, eu sinto que acabou não sendo adotada e conseguiu sobreviver por si só, conseguiu uma profissão e se virou. E viveu. E sim, teve a parcela dos que foram adotados por famílias abastadas e que tiveram excelentes encaminhamentos, e os que foram adotados por famílias não tão abastadas assim e que se tornaram cidadãos comuns e isso. A gente se importa em termos sociais com o abandono, com a infração e com o trabalho, né? A própria estrutura do Estatuto se preocupa basicamente com a regulamentação dessas 3 questões, né? Criança não tem sexualidade, criança não tem nenhum outro aspecto. Esse que vocês ouvem aqui é o Heriberto Pérez Castilho, professor e pesquisador do Instituto Bexiga. Ele também oferece a formação em História das Infâncias e Juventudes Brasileiras, junto com a professora Daniele, que já conhecemos. Aqui ele vai contar um pouco mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E aí a Constituição Federal, com o artigo 228, né, declarando a doutrina da proteção integral, vai ser a primeira vez no Brasil, por que pareça, isso em 1988, que vai se declarar juridicamente as crianças como sujeito de direitos, né? Então todos os direitos que nós adultos temos, ao menos formalmente, as crianças a partir de 88 vão também ter. 1988. É importante lembrar que essa é a data que marca os 100 anos do fim da escravidão no Brasil. Ao menos no papel, né? Então, direito à convivência familiar, né? Porque o entendimento nessa área é de que lugar da criança em abrigo é instituição totalizante, não, é lugar da criança na família.
né? Ou seja, a primeira vez na história brasileira que as crianças, em termos jurídicos, vão deixar de ser aquele ser tutelado e vão ter reconhecido os seus direitos fundamentais, como todos nós. Essa criança, então, que teoricamente agora está sem escola, não é ela mais que está irregular. Agora, o direito dela está sendo violado. Se ela é abusada sexualmente, não é ela que é irregular. O direito dela está sendo violado. E aí agora, teoricamente, a intervenção do Estado não é mais para regularizar a criança, mas para tirar ela dessa condição de violação de direito. Sim, a lei que determina no Brasil que uma criança tem direitos, como qualquer outro adulto, tem apenas 36 anos. Daniele e Heriberto ainda concluem. Então, historicamente, a gente vai ver que o corpo ou o domínio sobre o outro, né, da escravidão, de uma forma geral, vai impactar na nossa sociedade. A gente ter pajens, mucamas, a gente vai ver que a servidão vai, o escravismo vai às raias do uso do corpo para todas as funções. A violência é a regra do cotidiano no Brasil colonial, no Brasil imperial. E eu vou ser polêmica, no Brasil republicano. Né? Então, a violência do corpo sempre foi utilizado como uma forma de poder, e um poder econômico, cultural, social. Né? Então, eu acho que isso se expressa, inclusive, nas formas como essas crianças foram se colocando na nossa história, até profissionalmente, infelizmente. Né? O que é uma mucama? Né? É uma escravizada que serve sexualmente? O que é um pajem? Então, ou seja, ao longo da nossa história, uma história violenta, de um cotidiano violento em que o patriarcalismo se expressa, o escravismo se expressa, a violência está na nossa vida cotidiana. Mas tem outra escola na concentração, se preparando para entrar nessa avenida. Nesse momento, é importante falar novamente do processo de pesquisa. A nossa equipe se perguntava o que era, na época, uma alternativa à roda dos expostos. As crianças precisadas de cuidado, se não acabavam na roda, acabavam onde? Chegamos com um pensamento em Tia Ciata, figura importante, uma das muitas matronas do samba. A casa dessa baiana, erradicada no Rio de Janeiro, ali próximo da Praça 11, viu crescer não apenas 15 filhos biológicos dessa líder, de nome original Hilária Batista de Almeida. Tia Ciata, ela cuidou de muita gente, de crianças a pessoas mais velhas. Foi o Alexandre Kishimoto, nosso pesquisador do Cria Coragem, que nos situou melhor no mapa. Não precisava ir tão longe, era só caminhar algumas quadras para encontrar Madrinha Eunice. E nada na história é coincidência. São Paulo antigo, era bonito, era tão lindo, quanta saudade me traz dos bondes e os lampião de gás. Hoje é um gigante que sabia depressa. Esqueci. Então, a historiografia aponta, né, essas ligações da composição, formação desse território afro-indígena. Né? Haja vista aí que esse território é um território cheio de terreiros, de devoção a chaguinhas, é um sítio arqueológico que está em debate nos dias atuais. Quando a gente pega as crônicas, as literaturas, e começa a estudar um pouco mais, mergulhar um pouco mais nas histórias da cidade de São Paulo, e pega as teias, as tramas das formas de convívio os grupos, do que compunham os focos, né? Ou seja, as casas. Porque falar dessas relações significa não falar apenas de consanguinidade, falar de família é mais do que isso. Né? Então, são relações de agrupamento que vão se formando de diversos formatos. E no caso de falar de São Paulo, da São Paulo daquele momento, né, e pensar ao longo da nossa história, é uma cidade feminina, é uma cidade que tem muitas mulheres arrimos de família, pensando no século XIX, né, que é o momento da roda mais forte. E as casas são compostas muito, em boa medida, de agregados.
Então, essas crianças, muitas vezes, elas viviam comunitariamente, mas também a casa onde elas viviam, elas não tinham vínculo. Era um vínculo social, não era um vínculo de consanguinidade. Então, o que a gente vê nos registros da Maria Odila Leite, por exemplo, Cotidiano e Poder na cidade de São Paulo, no século XIX, ela vai falar que a maioria dos fogos eram mulheres, ou viúvas, ou mães solteiras, ou filhos ilegítimos. A composição, muitas vezes, aquelas crianças que estavam lá, elas não tinham, eram agregados, era muito comum a figura do agregado. E principalmente em São Paulo, onde o escravizado era caro. Então, você vai ter a figura do agregado como uma figura central no desenvolvimento daquelas relações sociais do Império. Com licença, boa tarde, desculpa interromper. É aqui a casa da Rose? Isso. Eu sou a Alice, eu vou pedir licença de entrar. Também acabamos de chegar, somos amigos. Eita, que bom, eu sou a Alice, é muito prazer. Prazer, eu sou Ângela. Aqui você ouve uma voz que já apareceu antes. É da Alícia Pérez, diretora do Cria Coragem e repórter de campo. Eu era muito danada. Dona Babita? Aí ela me batizou e eu ficava de casa em casa, que minha mãe não tinha muito. Aí ela ia, me catava nas casas e trazia embora. E assim, ai se alguém mexesse, né? Ai se alguém mexesse com alguma criança daquele grupo, né? Que a coisa já, não, são meus, qualquer problema se reporte a mim e não aos outros, né? Então, as crianças estavam protegidas de alguma forma. As crianças sempre tinham uma proteção, porque tinha muitas mães, então tinha a madrinha, tinha muitas mães, mas sempre tinha uma proteção. Quando não tinha madrinha, tinha as tias, e né, hoje que a estavam criação sempre é ali, diferente. Que acompanhavam aquele grupo. Não foi nada difícil encontrar as crianças criadas por Madrinha Eunice. A Rose é uma delas. Crescida no quintal da madrinha como a sua mãe, foi Rose quem herdou a escola de samba Lava Pés. Até hoje ela vive também da cozinha que aprendeu com a avó, vendendo pratos e quitutes saborosos. A Rose mantém a tradicional Reza de São João, um dos eventos mais importantes do ano, que Madrinha Eunice conduzia em seu quintal. Rose ainda reza todo terço no dia 23 de junho sob a guarda dos orixás da avó, que ainda habitam a entrada da casa. Os orixás, a palha sobre a porta, a comida farta e o samba alto desse dia ainda dividem espaço com muitas crianças e adolescentes. Esses relatos são de crianças criadas pela Madrinha Eunice. Essas crianças cresceram, se desenvolveram e sambaram muito, e hoje compõem muitas velhas guardas. Babita, Ângela e Silvinho, que vocês ouvem aqui, foram criados por muitas mulheres, inclusive Madrinha Eunice. Alô, Grissério! Alô, comunidade! Aqui não tem tristeza! Eu já sabia! Sejam bem-vindos à família Lava Pés, nós que fomos fundados em 1937. Meu nome é Rosimeire Marcondes, sou neta e afilhada de Deolinda Madre, mais conhecida por Madrinha Eunice. Fui criada por ela, não só eu, como outras crianças que tinham na casa também. A gente está falando da história das infâncias, tem essa palavra que vai ser atribuída, né, à sua avó, que é madrinha, uma palavra super relacionada à infância. Por que Madrinha Eunice, se você puder falar? Primeiro, porque ela batizou 41 pessoas. E que não era também madrinha, mas acabava sendo madrinha porque ela acolhia algumas crianças com mães, como era mãe solteira, ficavam naquele cortiço que a gente morava, que era um cortiço, a casa grande em cima, os porões embaixo. Então ela tinha 2 cômodos onde agregava todo mundo ali dentro. Sim, o nosso episódio começou aí nessa casa. Lembra aquela casa na Rua da Glória, de espaços bem divididos? Pois é, a Rose também cresceu lá. E a Rose, como muitas outras crianças daquela casa, mesmo com tantos desafios e dificuldades, cresceu e foi empoderada para contar a sua própria história, em voz alta. Madrinha Eunice veio para cá, para São Paulo, aos 11 anos, saiu de Piracicaba para vir ajudar uma tia
que estava em estado interessante, porque antigamente não falava mulheres grávidas. Depois ela cresceu, estudou aqui, aí ela passa a viver com meu avô nesse local, na Rua da Glória 961, onde é fundada a Escola de Samba Lava-Pés. Mas antes disso ela fez parte do coro de rádio, fez parte do blocos Baianas Teimosas ou Baianas Paulista, foi presidente de time de futebol, então naquele tempo era muito louco. Década de 30, Getúlio Vargas, São Paulo começando a crescer, uma mulher negra, pobre, ter toda essa independência e uma mente muito avante de muitos ali. Ela tinha uma química, ela tinha assim, se chegava assim perto dela, assim, parece que tinha uma vibração meio... É mesmo? Ô, mãe, meu. Ela põe essa escola aí na rua aí, meu, ela põe essa escola linda. Era linda, um sapato, um negócio, a roupa do guarda-roupa do lava-pés, é impecável, só veludo, bordados, com lantejoula. Como que ela fazia tudo isso, seu Silvinho? Que recurso era esse? Comunidade, né? Costureira, pá, tem costureira aqui, costureira ali e tal, as meninas ficam... Sobrou esse tecido aqui, juntou para comprar aquele ali? Era tudo assim, né, meu? E o nome, quando ela chegava numa 25 de março, no Brás, assim, ó, a Madrinha Eunice chegou. Ela tinha uma firmeza tão grande como líder, que eu acho que foi isso, esse lance das crianças, esse lance de ajudar essas mulheres mães solteiras, porque naquela época muitos homens não trabalhavam, foram alforriados, mas quem sustentava, fazia o sustento da casa eram as mulheres, como lavadeira, passadeira, cozinheira, quituteira, enfim, era esse lance. Aqui passamos a palavra novamente para a doutora Cláudia. É importante descrever um pouco mais do currículo dela. É que não buscamos ela apenas pelo seu doutorado em ciência da religião. Ela é pesquisadora de samba e religiões de matriz africana. Quando você fala de Madrinha Eunice e essa presença na cidade de São Paulo, na liberdade, e essa presença como uma mulher, né, a subjetividade, porque quando a gente vai falar de Madrinha Eunice, a gente sempre vai falar dela relacionada ao samba, né? Então a gente tira essa subjetividade, essa presença dessa mulher marcante que foi Madrinha Eunice. Ela tem uma presença muito importante na questão da história das escolas de samba de São Paulo, porque ela é a primeira mulher negra que funda uma escola de samba em São Paulo. Ela é a primeira liderança negra que vai discutir num ambiente estritamente machista a expressão e a presença da cultura negra naquele caldeirão cultural da cidade de São Paulo, daquela época de 30. Então, eu acho que a gente tem muito que falar de Madrinha Eunice e trazer essa coisa da maternagem, da maternidade, do feminismo, da presença da feminista mesmo, ativista de Madrinha Eunice, eu acho que é muito importante. Essa relação da Madrinha Eunice com a territorialidade, a partir desse feminino negro, da forma em que Madrinha Eunice ela dá dinamismo a esse legado de mulheres negras na sociedade brasileira e como mulheres negras foram importantes para ressignificar redes de sociabilidade, de solidariedade, de cumplicidade e como foi importante a presença de uma mulher como Madrinha Eunice numa região onde foi negado ao negro seu próprio território. A Daniele do Bexiga ainda completa essa ideia. O lava-pés, que hoje a gente conhece como Glicério, como Liberdade, que já foi o Distrito da Glória, já foi a Chácara da Glória. Esse lava-pés como a identidade popular resiste, né? Que vem do rio Lava-Pés, que corre ali naquele território. Nesse território de tradição das lavadeiras, do Tamanduateí, da Várzea do Carmo, das lavadeiras, das amas de leite, das mães pretas, será esse território, e a Madrinha Eunice, neste território, ela será a expressão da história de luta e resistência popular
dessa São Paulo, né, que manteve a herança de uma sociedade violenta, em que os filhos são filhos de uma família estendida, diferente da ama de leite, que foi uma profissão regulamentada, mas seguindo ainda assim uma tradição histórica da mãe preta, a madrinha assume os filhos dos outros, ela cuida, ela cria, amplia a rede de solidariedade e sobrevivência comunitária, ou seja, ela torna-se o centro da organização comunitária. A própria Rose também falou sobre isso. Ela sempre posicionou a nossa infância como prioridade, eu acredito, porque a educação que ela nos dava ali, naquele bairro de povo preto, naqueles cortiços, tudo onde cada um morava, ela transmitia algo que você buscava, não sei aonde a gente buscava aquilo, mas a gente tinha a força de que a gente não podia se rebaixar para ninguém. E a gente acabou pegando isso, não só nós, não só eu, como a própria Bá, o próprio Tadeu, que é mestre de bateria lá do Vai Vai, que é afilhado dela, tem essa, sabe, o rostinho levantado, e é o seguinte, aqui ninguém vai levar uma comigo não, entendeu? Era dessa forma. E era isso que ela transmitia para nós, força, entendeu? E muito respeito entre um ao outro. E a Cláudia ainda faz uma comparação com a sua própria infância. Eu volto para minha infância. Apesar dessa coisa que eu falo, essa dupla pertença religiosa e tudo mais, eu tinha esse quintal de tia Ciata e de madrinha Eunice. Porque, apesar dessa educação, a minha casa sempre foi uma casa que tinha samba, candomblé, outras rezas. O fundo musical do meu final de semana era samba enredo, roda de samba. Então, o samba enredo me dizia que tinha princesa preta, que negro era lindo, a gente ouvia samba, a gente ouvia narrativas do morro, a gente ouvia histórias do maracatu, que não estava nos livros escolares. E isso me fortaleceu. Hoje eu me vejo uma ativista, uma mulher preta que, apesar de enfrentar um Brasil racista, sexista e todos os problemas e opressões que o Brasil tem, eu consegui chegar onde eu cheguei porque eu tive essa base, então eu tive esse quintal. Então, essas crianças pretas que estiveram no quintal de madrinha Eunice, da tia Ciata, eles enfrentaram um Brasil muito desigual, mas com essas referências de saberes negro-africanos, de um jeito de olhar o mundo com esses saberes. E como é que ela é educada dentro da comunidade? Ela é educada por todos. Lembra lá atrás, quando eu falei? Precisa de uma aldeia inteira para criar a criança, porque todos são responsáveis por passar os melhores valores por aquela criança. Aquela criança precisa ser alimentada por todos, ela precisa ser educada por todos, e todos são responsáveis por viver dando o melhor exemplo para a criança. Por isso que os valores são muito importantes na convivência dentro de um terreiro. Por isso que não é aético. Tem muita ética numa relação, numa comunidade de terreiro. Porque existem crianças e você precisa dar bons exemplos para a criança, porque a criança vai assumir o seu lugar. E aqui termina o nosso primeiro episódio. Não dá para começar essa história sem falar de racismo estrutural, padrões coloniais impostos e todas essas estruturas da sociedade que até hoje mantêm as crianças vulneráveis à violência sexual. Complexificar os fatos é o primeiro passo para esse combate. E fazemos isso celebrando as histórias de luta pouco contadas. E aí, criou coragem? Fica com a gente! No próximo episódio, a gente vai falar de infância e trabalho.
Mas quem tem acesso, ao menos a uma CLT hoje, não foi o Vargas que deu, foram as crianças que arrancaram ao longo das greves junto com as mulheres. Então, por isso, obviamente, o maior controle dessa população, especialmente por meio do trabalho. E esse trabalho infantil era fundamental, aliás, é fundamental no Brasil. E sempre foi fundamental. Numa sociedade escravista, o trabalho da criança, ele é o centro, né? Esse podcast é uma produção de Cria Coragem, realização do Instituto Sarê e Bruta Mirada em parceria com o Galo da Manhã. Eu sou Luísa Kimoto, pesquisadora, diretora de sonoplastias e narradora desse podcast e da plataforma Cria Coragem. Concepção de equipe, Cria Coragem. Direção, roteiro e pesquisa de Alícia Pérez. Codireção e montagem de Júlia Rufino. Produção de Heloísa Feliciana. Pesquisa de Alexandre Kishimoto. Desenho de som, mixagem e finalização, Luísa Akimoto. E trilha sonora, André Ryuji e Luísa Kimoto. Comunicação de Estúdio Verbo e design de Diego Garcia. Nossos entrevistados foram Cláudia Alexandre, jornalista, professora e doutora em ciência da religião. Rosimeire Marcondes, carnavalesca, cozinheira e neta de Madrinha Eunice. Daniele Franco da Rocha e Heriberto Pérez Castilho, historiadores do Instituto Bexiga, e Elisângela Dias, escritora e pesquisadora. Nesse episódio, utilizamos gravações do SBT no programa do Silvio Santos. Quadro Pergunta para Maísa, realizado no dia 8 de fevereiro de 2009. Da TV Globo, no programa Show da Xuxa, de 1989, e trechos de entrevistas do canal Infâncias Despedaçadas no YouTube. A Cria Coragem é uma plataforma idealizada por Elisa Bracher e Ana Cristina Sintra. Nos nossos canais, você pode conhecer mais conteúdos e se juntar a nós na luta pelo fim do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Nosso site é o criacoragem.com.br e o nosso Instagram é @somoscriacoragem. Obrigada e até a próxima!